Running backs. Bom, running backs eu vou dividir em dois grupos, tá? Os halfbacks e os fullbacks. Tá? Halfback, então, vai ser aquele cara que carrega a bola. Cada equipe utiliza o nome. Tá? Então, vocês vão ver os times chamando apenas de running back, halfback, tailback, enfim. Né? O nome não é tão importante, mas o que é importante é o que ele faz. Esse é o cara que normalmente carrega a bola, tá? Quais que são as características que esse cara precisa ter? Bom, velocidade. O cara que corre com a bola, ele precisa ser um cara veloz, tá? A velocidade é importantíssimo aqui, certo? Se a gente tiver um running back lento, provavelmente ele não seja um running back, ele vai atuar em alguma outra posição, porque o running back precisa correr. Tanto que a gente olha na NFL, o teste de 40 jardas é muito importante para qualquer running back, tá? Que esse cara precisa correr, certo? E aí a gente tem treinos de pista, treinos de campo. Running back é um cara que está sempre no campo, está sempre trabalhando, né, a sua velocidade. Então, ele é um cara que precisa ser extremamente veloz. Ágil. Running back precisa de agilidade. Não basta correr em linha reta, tá? Running back precisa ter a capacidade de dar um cut, tá? Precisa ter a capacidade de desviar dos jogadores. Se ele correr apenas em linha reta, fica muito fácil para a defesa taclear, tá? Então, ele precisa ter essa capacidade, né, de ter os pés rápidos, conseguir se movimentar, ser um cara ágil, tá? Troca de direção, isso é fundamental para o running back. Se o running back pega a bola, baixa a cabeça e só vai, ele não é um running back completo. Ele não é um running back completo. Ele precisa trocar de direção, tá? E quanto maior a capacidade de troca de direção do running back, né, desse halfback, maior a dificuldade que ele leva para a defesa, tá? E existem várias formas de treinar essas trocas de direção, tá? Então, o running back precisa muito, muito mesmo de treino de campo. O running back precisa se movimentar. Força. Bom, é um ponto meio óbvio, né, para todas as posições que o futebol americano requer força. Mas o halfback, ele é um cara que toma contato em praticamente todo o snap. Ele é um cara que precisa ter uma composição corporal muito boa. Ele é um cara que precisa ser forte fisicamente para aguentar o contato, tá? Pense em uma equipe que utiliza muito corrida interna. Então, praticamente todo snap ele vai estar tomando pancada de nose tackle, de defensive tackle, de middle linebacker. Então, ele precisa ser um cara forte, tá? Primeiro, para ter a capacidade de quebrar tackles. Segundo, quanto mais forte tu for, a tendência é que tu tenha mais velocidade, tá? Então a força está bem atrelada com a velocidade, né? Então é importante e precisa ser forte para te aguentar, né, o contato, certo? Leitura de jogo. Bom, muita gente sempre procura colocar o running back. Pô, esse cara corre bastante, vamos colocar ele de running back. Pô, esse cara tem um bom físico, vamos colocar ele de running back. O bom running back, o running back que se destaca é aquele cara que consegue ler o jogo. Tá? O ataque desenha um conceito, desenha os seus bloqueios e esse running back precisa fazer as leituras. Ele precisa olhar para o front defensivo e saber, bom, a defesa vai tentar parar o nosso conceito dessa forma. Eu vou ler tal jogador. Quando esse jogador fizer tal movimentação, eu vou achar tal gap, tá? Ou tal espaço do campo. Então, o running back que consegue fazer essa leitura, que consegue conhecer um pouco mais do jogo, normalmente é o cara que se destaca muito mais, tá? Na NFL, um excelente exemplo de running back que lê muito bem o jogo é o Le'Veon Bell. Ele é um cara que, se vocês analisarem o jogo dele, ele recebe o snap e os primeiros steps dele, muitas vezes, são bem lentos, bem curtos. Ele está só identificando como estão se desenvolvendo os bloqueios, como a defesa está reagindo, e partindo disso ele acha um espaço e ganha muitas jardas, tanto que é um dos melhores running backs da liga, tá? Esse é um bom exemplo de running back que sabe ler o jogo. Exemplos, então, de running back, tá? De halfback agora. Eu trouxe três grupos, tá? De halfback. Os speedback, que são aqueles caras mais rápidos, normalmente são os running backs que recebem passe, tá? São aqueles caras que têm mais velocidade, são os caras que têm boas mãos, né, que saem para receber passe, que tem um cut muito melhor, são os caras que o ataque utiliza bastante em terceiras descidas, né, onde esses caras saem, né, para fazer rota. São running backs que correm bem por fora, né, normalmente corridas off tackle,
são esses caras mais rápidos, tá? Em toss, uma própria outside zone, né, uma split zone, são caras que correm, buscam as corridas mais laterais. Então, eles são favorecidos nesse ponto. Por quê? Porque a gente está botando eles em campo aberto. Eles são caras mais rápidos, então fica mais difícil para a defesa, né, enfrentar esses caras. Power back. O que seria o power back? Tá? O power back é aquele cara mais físico. Ele não é um fullback, tá? Ele é um running back, mas é aquele cara mais truncado, é aquele cara maior, aquele cara mais físico, né? Que corre bem pelo meio, que consegue enfrentar os bloqueios. É um cara que tem uma boa capacidade para uma descida de passe, onde ele vai ficar bloqueando, ele vai encarar, é uma possibilidade de blitz. É aquele cara que vai correr várias jogadas no jogo, porque ele é físico para isso. É um cara que vai correr aquela dive pelo meio, precisando de uma jarda, onde ele vai baixar a cabeça e vai ir, tá? Então esse é o cara conhecido como power back. E esse cara tem uma característica bem diferente do speed back, tá? Normalmente ele é mais pesado, normalmente ele é mais forte, normalmente ele é um cara maior, tá? Então esse cara é usado para situações, né, de descidas mais curtas. E aí, né, justamente por ser mais físico e por ter mais intensidade, corre com mais intensidade normalmente. E o terceiro tipo, tá, é o All Purpose, é um cara que é um híbrido entre esses dois, tá? Muito se fala, né, como se ele fosse o three down running back. Então ele joga as 3 descidas, tá? Ele joga as 3 descidas, ele é um cara que corre com a bola, ele tem capacidade de correr por fora, tem capacidade para correr por dentro, tem boas mãos, consegue receber passe, né, consegue fazer boas jogadas em todos os pontos do jogo, tá? Ele não é um especialista, 100% especialista em nenhuma delas, mas ele tem capacidade para fazer todas elas, tá? Nesse exemplo aqui que eu trouxe, aproveitei a primeira imagem, tá? É o Dion Lewis e o Derrick Henry, tá? E o terceiro running back é o Todd Gurley, tá? Que é um bom exemplo, então, desse running back que costuma jogar em todas as descidas, certo? Fullback. Fullback também é um tipo de running back, tá? É aquele cara que a gente vê bloqueando normalmente, também sai para receber passe, principalmente em play action, tá? Então, quais que são as características do fullback? Bom, o fullback normalmente é um cara que lidera corridas, tá? É um cara que vai bloquear. Então, a principal característica do fullback, ele precisa ser forte. O fullback que não tem força, ele não é um bom fullback. Ele precisa ser o cara que vai bloquear uma linha defensiva, ele vai bloquear um linebacker, ele vai bloquear caras grandes, ele vai bloquear caras pesados, e ele precisa ter força para fazer isso. Se ele não tiver força, ele não consegue bloquear. Normalmente, o fullback é um cara grande, tá? Mas ele não é tão grande quanto uma linha defensiva. Então, como que ele vai bloquear um cara que é maior que ele? Ele precisa ser técnico e forte. Então, o fullback precisa ter muita força, tá? Capacidade de fazer bloqueios, né? E aí está atrelado com a força. Quanto maior a sua força, né? Tem uma tendência, ele tem uma capacidade de bloqueios maior, tá? Então, ele precisa ter força, né? Saber se movimentar, saber identificar os seus alvos, né, ter os seus ângulos corretos para fazer esse bloqueio e ser totalmente intenso. Intensidade é a palavra-chave para o fullback. Ele precisa ter a força, né, ter essa capacidade de encarar o bloqueio com força e intensidade. Intensidade resume fullback. Por isso que a gente vê bastante na NFL, por exemplo, né, uma terceira para um, a gente chama a chamada fullback dive, tá? Que é toda a linha faz um dive block, que seria pega o cara que está na sua frente e leva ele para trás, e o quarterback entrega a bola para o fullback, e o fullback baixa a cabeça e ganha aquela jarda na força. Vai bater na parede e vai ser intenso todo segundo, todo momento da jogada, né, batendo seu pé e tentando ganhar jarda ali, tá? Isso se aplica para bloqueio, tá? Quando ele dá o contato em alguém, principalmente quando é um cara maior que ele precisa ter intensidade, ele precisa ser um cara intenso, ele não pode parar um segundo, tá? Então, força, capacidade de fazer bloqueios e intensidade, isso é a chave total para o fullback. Aí ele precisa ser um cara que consegue mesclar essas 3 características. Um bom exemplo na NFL, tá, é o Kyle Juszczyk, hoje ele está nos 49ers, essa é uma foto dele no Pro Bowl pelos Ravens, tá? Mas é um bom exemplo, então, de um fullback que consegue mesclar todas essas características e ainda é um exímio recebedor de passes, tá? Um sistema
onde o ataque utiliza bastante play action, tá? Ele é um cara que tem capacidade para fazer rota, então ele é um fullback completo, tá? É um cara excepcional para usar de exemplo do clássico fullback.